Boa noite a todos. A gente vai fazer nossa entrevista hoje com o engenheiro Elcimar Bis sobre o tema sobre Covid. Vamos aqui aceitar ele aqui. Ô galera, estamos aqui aceitando. Boa noite a todos. Nossa entrevista hoje é com Elcimar Fernandes. Vou pedir se está todo mundo me ouvindo. Se estiver me ouvindo, faz um sinal de positivo. Dá um joinha aí, tá? Elcimar, entra pelo celular. Eu acho que aqui você está pelo notebook. Ele não está conseguindo te mandar o convite aqui, plataforma. Que eu faço? Vamos tentar enviar por aqui. Isso vai. Então, agora sumiu. Sumiu? Estamos aguardando o Elcimar aqui aceitar o convite. Larissa, tá me ouvindo? Se estiver ouvindo, manda um positivo aí. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Esperando aqui o... Agora foi, o Elcimar apareceu. Elcimar? Opa! Boa noite. Apareceu? Sim, sim. Tá conseguindo me ouvir aí? Direitinho? Tô ouvindo. Ah, então tá bom. Tem gente que tá falando que o som tá baixo. Eu tô no máximo aqui já. Melhorou? Não, pra mim tá de boa. Agora eu não sei como o pessoal. Galera, dá um sinal de positivo aí pra ver se o som tá bom aqui. O meu tá no volume máximo já. Bom, vamos lá. Bom, galera, boa noite a todos.
A gente vai fazer a nossa entrevista com o Elcimar, um amigo de longa data aí. Faz um aninho aí, uns aninhos que a gente não se vê pessoalmente, né? E Verdade. ele vai contar um pouco da história dele, da sua formação e de todo acontecimento que aconteceu com ele aí, né? Dessa doença aí, desse vírus que tá no ar aí, que a galera não desacredita, né? Só acredita quando acontece ou com a família ou com a própria pessoa. Tô vendo que tá subindo bastante gente aí, do pessoal que tava no grupo aí, conhecido. Então o tema hoje é Covid-19, do coma à vida. Fica à vontade, Elcimar, pode se apresentar aí, tá? O pessoal que está subindo talvez também não seja só da família, é o pessoal que segue aqui o canal mesmo, da Personal Qualquer. Então se apresenta, sua esposa também, apresenta ela, ou ela pode se apresentar, e depois a gente já entra no tema aí da sua história, tá bom? Pode ficar à vontade. Só vira a câmera aí. Desculpa aí, não estou muito acostumado com essas tecnologias aí. Então, como o Diogo falou, a gente é amigo a longa data, né? Tem como tirar esse retorno, Diogo? Tenta dar uma baixada no teu som. Tá, estão me ouvindo? Tranquilo, eu tô ouvindo. Ou ficou muito baixo? Não, tá de boa, aqui tá de boa. Então tá. Então, o Diogo é um amigo de longa data, eu conheço o Diogo desde que ele começou aí na Jardim de Oração, né? Apareceu com o pai, com a mãe, quietinho, como sempre. E a gente fez uma amizade porque eu também era quieto, então a gente se entendia bem, né? Sentavam um do lado do outro e conversavam pouco. Mas é assim mesmo. Assim, tô bem contente, né? Eu passei meses de bastante dificuldade. Eu vou estar contando aí mais para frente a história toda, né? Eu tentei dividir ela em 3 fases, que foram as 3 fases que eu acabei vivenciando aí em hospital, depois acabei voltando de novo, e a última fase é a fase atual que eu estou vivendo. E para cada fase dessa eu vou começar com um versículo, se o Diogo permitir. Tranquilo, pode começar. Quanto antes, melhor. Vambora. Tá, então, para o pessoal que não me conhece tanto, eu sou o Elcimar, tenho 39 anos, né? Atualmente eu moro em Brasília, Distrito Federal, estou aqui há 4 anos já. Nasci em Botucatu, interior de São Paulo. Lá eu fiquei até os 2 anos de idade, depois mudei para Santos, então praticamente grande parte da minha vida eu vivi em Santos, né? Meus amigos estão lá, minha família tá lá, boa parte da fase boa assim da minha vida tá lá também. Então, hoje eu sou engenheiro civil, trabalho no Banco do Brasil já há 10 anos. Atualmente eu trabalho como engenheiro civil dentro do Banco do Brasil, né? E pelo banco eu já mudei para alguns lugares diferentes. Então eu morei em São Paulo, capital, morei no interior de São Paulo, fui para Curitiba, Paraná, fiquei 3 anos lá. Tem um pessoal aí de Curitiba, Ciliane, eu vi que tá online, né? Trabalhou comigo lá na Gecor Serviços, né? Mas grande parte aí da galera que tá aí é o pessoal de Santos, né? Muita gente cresceu junto comigo, é claro que eu cresci mais do que quase todo mundo, né? Mas o pessoal fez parte aí da minha adolescência, então tem muitos amigos que eu carrego no meu peito aqui que me ajudaram muito no período que eu tive internado. E atualmente eu estou em Brasília, Distrito Federal, mas já voltei para Curitiba, né, para trabalhar na engenharia lá, mas o banco tá home office, então eu não sei como vai ser esse futuro, ainda está indefinido.
Meu lado está a Raquel. Acho que muita gente conheceu a Raquel por mensagem, nem tanto pessoalmente, né? Ela dava as notícias de como estava o meu estado de saúde enquanto eu estava internado, né? Mônica também trabalhou comigo lá na GECOR Serviço. O pessoal de Curitiba aí tá entrando, né? Na live. Tem minha família, via Cinti online, a minha irmã também. Então, obrigado aí, pessoal, que está acompanhando. Vou deixar a Raquel se apresentar aqui rapidinho e eu já vou começar a contar como é que foi esse período com o Covid. Boa noite a todos. Sou a Raquel, esposa do Elcimar. A gente já está casado há quase 12 anos. Temos 2 filhos lindos, o Luca de 8 anos e o André de 6 anos. E a gente está sobrevivendo a esse período difícil da nossa vida, mas com a graça de Deus, cada dia recuperando mais. Sou terapeuta ocupacional e estou fazendo fisioterapia agora também, para completar meus estudos. E com isso eu ajudo a Elcimar aqui no que ele precisa. Vai ser meu home care eterno, se Deus quiser. Então eu dividi em 3 fases, assim, que foram os 3 períodos que eu tive do Covid, depois eu tive um período, vivendo aí um período pós-Covid, né? Esse primeiro período, que foi o período de internação, eu queria ler 2 salmos que foram bem importantes para mim enquanto eu tive internado. É o Salmo 42:11, que fala: "Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu." Tem uma música que é bem famosa aí, que fala sobre esse salmo e assim, foi uma música bem importante para um período bem difícil que eu vou comentar aí mais para frente. E o outro é o Salmo 37:5, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Acho que esse salmo é um salmo bem importante, é um salmo pequeno, né? Mas ele é muito poderoso. Então, o primeiro período que eu vou falar foi o meu período de internação de Covid, né? Eu fui internado dia 21 de julho. Então, dia 19 de julho eu comecei a sentir alguns sintomas. Eu tive febre, 38 graus, depois na segunda-feira aumentou um pouquinho. E na terça-feira ficou mais forte essa febre, aumentou mais ainda. Eu comecei a ter queda de saturação, então minha saturação começou a cair muito e eu fui para o hospital. A princípio achando que seria algo simples, tomaria uma medicação e voltaria para casa, né? Então não levei roupa, não fui preparado com nada, né? Então dia 21 de julho eu cheguei no hospital. Fui para o atendimento, falei os sintomas que eu estava sentindo. Eu já sabia que a Raquel tinha testado positivo para o Covid, né? E os meninos também pegaram Covid, mas graças a Deus a Raquel teve sintomas mais fracos, se eu posso assim dizer, né? Ela perdeu o olfato e o paladar. E os meninos tiveram febre mais fraca, né? E eu cheguei no hospital, então minha saturação estava muito baixa, o médico falou: precisamos fazer uma tomografia, né? Eu fiz a tomografia já constatou que eu tinha de 30% a 50% do pulmão tomado pelo Covid. E o médico falou: olha, você já está aí com 30% a 50% do pulmão tomado por Covid e você vai direto para a UTI. Então, eu sou leigo na área de saúde, né? Minha formação não foi para esse caminho. Então, quando eu escutei a palavra UTI, você já pensa em coisas que não são muito agradáveis, né? Você já pensa: poxa, doutor, eu falei para o médico: poxa, doutor, eu vou para a UTI, mas tem necessidade de fato de ir para a UTI?
Ele falou, olha, Alcimar, teu caso, você está com Covid, teu caso aí já está com acometimento do pulmão e por norma aqui do hospital a gente já interna direto na UTI. E eu fui para a UTI, até então estava respirando sem auxílio de aparelhos, só a saturação que estava baixando. E me despedi da Raquel, dos meninos, sem saber o que viria aí pela frente. Achei que daqui 2 dias estaria em casa, né? E infelizmente não foi isso que aconteceu. Então eu internei dia 21 e a doença começou a progredir com o passar dos dias. Então eu internei sem utilização de oxigênio. Meu segundo dia internado e terceiro, eu acho que eu ainda não estava usando oxigênio. A partir do terceiro dia aí eu já comecei a ter mais falta de ar, né? E comecei a utilizar o catéter nasal para auxiliar a chegada de oxigênio, porque eu estava desaturando muito. E foi evoluindo, fui utilizando máscara de respiração, depois evolui para o VNI, que é uma outra máscara que manda oxigênio para o pulmão, né? E depois disso, aí eu já comecei a ficar bem mais fraco, sentindo mais necessidade de auxílio para respiração. E chegou um momento que eu me deslocaram para uma outra UTI, que seria a UTI de intubação, né? Então no dia 30 de julho eu acabei sendo intubado. A intubação é um tubo que eles colocam pela... Eu vou falar termos chulos aqui, o pessoal de saúde, se quiser me corrigir, fica à vontade. É um tubo que colocam aqui pela boca, né? E que manda o oxigênio direto aí para o pulmão. Então isso significa que dali para frente eu já não tinha mais forças, digamos assim, para estar respirando por mim mesmo, né? O pessoal falou que travou, eu não sei se travou para todo mundo. Bom, aqui tá de boa. Vamos lá, continua, vamos embora. Posso continuar? Pode continuar, tranquilo, vamos lá. Então tá, então no momento que eu fui intubado, eu já fui sedado e entrei em coma induzido, né? Desse momento em diante, aí eu já não estava mais respondendo por mim mesmo, estava nas mãos dos profissionais aí de saúde, né? Graças a Deus, Deus colocou vários profissionais de saúde ali que me trataram com muito carinho e atenção, e nesses 13 dias, então, que eu fiquei intubado, eu estava na mão deles e de Deus, né? Ali eu já não respondia mais por mim mesmo e também não sei o que aconteceu nesses 13 dias. Você fica totalmente sedado, eu estava com bloqueador muscular, né? E o bloqueador foi muito forte, então eu fiquei muito apagado. E depois desses 13 dias eu fui extubado. Então dia 11 de agosto foi o dia da extubação, que para mim foi o dia mais difícil, não foi o mais difícil para minha família, porque eles estavam acompanhando os dias de intubação, mas para mim o dia da extubação foi o dia mais difícil, porque existe uma janela após a extubação onde você precisa responder, uma janela aí de 78 horas, 72, né? 72 horas que você precisa responder nessa janela. Se você não responde nessa janela, ou você é reintubado ou eles traqueostomizam, né? Fazem um furo aqui na traqueia e a intubação passa a ser via traqueia, né? Então as primeiras 24 horas pós-extubação eu não respondia. Então eu fiquei apagado, continuei não respondendo à extubação, com bastante dificuldade de respirar. E então os médicos começaram a se preparar para verificar o que fazer, se ia me traqueostomizar ou reintubar, né? Depois de 24 horas eu lembro que eu comecei a acordar.
E eu lembro que eu vi os médicos conversando entre eles, perguntando se iam me traqueostomizar ou não, até que chegou o chefe da UTI onde eu estava, né, o responsável pela UTI no momento, e falou assim, vamos tentar uma última, ele é novo, né, não vamos fazer traqueostomia agora, vamos tentar uma última manobra, vamos tentar fazer a aspiração nele. Então eu fiquei sendo aspirado das 7 da noite até a meia-noite direto. E a partir dessa manobra eu comecei a voltar. Então eu comecei a ser aspirado, comecei a ter mais liberação de pulmão e comecei a voltar a respirar. E aí eu lembro do médico ter pedido para apertar a mão dele, tentar fazer movimento, e eu lembro que para o meu dedão subir levou aí cerca de 1 minuto e meio até eu conseguir deixar ele na posição de joia, né? Então, quando eu estubei, eu perdi cerca de 20 quilos de massa magra, né? 25 quilos de massa corporal. Então, eu estava muito fraco, estava barbudo, nunca tinha deixado a barba crescer, né? Então, nem eu me reconhecia, assim. Eu lembro que eu nem percebi isso, de fato. Eu lembro que eu senti que eu estava fraco, mas até então eu pensei, tomei uma medicação e vou voltar. E eu lembro que a Samara, a fisioterapeuta, ela chegou e falou assim, Mar, vamos tentar sentar, porque você vai receber visita. E eu falei, visita, né? Tipo, o que está acontecendo? Eu dormi um dia e acordei no outro dia, por que eu vou receber visita? Vou ter alta? Eu falei para ela. Dela, não vai ter alta não, você ainda está na UTI. Aí eu falei, tudo bem, né? Passou um dia, estou tranquilo aqui. E aí a visita era a Raquel. Aí a Raquel, quando chegou, eu estava sentado, eu lembro que ela olhou para mim e começou a chorar, porque ela me deixou numa situação ali no hospital, né? E me viu numa outra situação totalmente diferente. E aí eu lembro que a primeira coisa que ela falou para mim foi, nossa, parece um náufrago. Tá parecendo o Tom Hanks no Náufrago. Aí eu falei, nossa, que beleza, né? Por quê? Ela falou, você tá barbudo e cabeludo. Aí que eu coloquei a mão no rosto e percebi que eu tinha barba e comecei a ter noção do que de fato estava acontecendo. E eu perguntei para ela, mas o que aconteceu, né? Ela falou, se passaram 13 dias e você ficou desacordado 13 dias em estado gravíssimo, né? As suas chances aí de sobreviver eram bem poucas. E você sobreviveu. Antes disso, eu esqueci de contar, né? Por que foi um momento tão difícil para mim? A estubação. Porque eu estava me sentindo muito fraco e eu não conseguia respirar de fato. E assim, é uma sensação muito difícil. Você se sentir sufocado, né? Como se você estivesse sendo afogado. E eu lembro que no momento que o médico falou em fazer a aspiração, era o meu momento mais crítico. Eu lembro que nesse momento eu fechei meus olhos. Eu lembro de ter visto umas meias que os meus filhos usam, né, de super-herói. Foi essa imagem que veio na minha mente. E eu lembro desse louvor, desse Salmo 42 que eu li, vim na minha cabeça e eu começar a cantar ele mentalmente, porque eu não tinha forças de cantar, não conseguia falar, não conseguia nada. Então, mentalmente, eu cantei esse louvor. E eu lembro que eu pedi para Deus assim, Deus, eu não quero morrer desse jeito, porque eu não quero ser enterrado num caixão lacrado, sem dar a oportunidade da minha família se despedir, meus amigos se despedirem. E eu não quero morrer e ser enterrado em Brasília, porque aqui não é a minha cidade, né? Eu falei, se for para isso acontecer, que seja em Santos, não em Brasília. E ao mesmo tempo eu senti algo por dentro assim de mim, me acolhendo. Eu senti uma paz interior tão grande subindo por dentro de mim.
E eu só posso explicar que era Deus agindo, Deus falando assim comigo, tipo, filho, fica calmo que eu vou cuidar de você, ainda não é teu momento. E eu lembro que nessa hora eu fechei os olhos e apaguei, né? Apaguei, só voltei quando eram acho que umas 10 da noite, por aí. Eu estava aspirando, mas sem saber o que estava fazendo, né? E nessa hora, assim, eu senti uma paz tão grande. Eu falei assim, Deus, antes disso, antes de eu apagar, eu falei, Deus, então eu entrego nas tuas mãos e faça o que tu achar que tem que ser feito na minha vida, né? E depois disso eu apaguei. E aí no outro dia a Raquel veio, a gente se encontrou e o momento em que eu consegui ver ela, para mim, foi uma conexão com a família, né? Eu lembrei dos meus filhos, lembrei dos meus amigos, eu lembrei da minha mãe, dos meus irmãos e de todo mundo. E aí a Raquel começou a ler para mim as mensagens de todo mundo que ficou mandando mensagem nesse período, né? Então teve muita gente, teve os amigos da Jardim de Oração, teve o pessoal do trabalho de Brasília, teve o pessoal do trabalho de Curitiba, teve o pessoal que já trabalhou comigo em Curitiba. Tiveram diversas igrejas orando por mim, parentes. E assim, cada mensagem que eu escutava era como se fosse um balde enchendo de água, sabe? Eu me sentia cada vez mais forte, com cada vez mais vontade de lutar pela vida, de me recuperar e de cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, reencontrar meus amigos, poder abraçar todo mundo. Era esse sentimento que eu tinha. Então, em momento nenhum eu me senti desamparado, ou então com medo, né? É óbvio que você está numa UTI, você fica ansioso por não saber o que vai acontecer, mas Deus me deu uma paz tão grande que eu não tinha medo de morrer, sabe? Eu tinha vontade de viver. Acho que essa era a melhor palavra que eu poderia definir. Internamente eu sentia assim uma vontade muito grande de lutar pelos meus filhos, né? Pela minha esposa, pela minha família. Então foi isso. Aí eu estubei, nesse momento de estubação foi bem difícil, eu fiquei mais uns 3 dias nesse setor de UTI mais intensivo, onde ficam os casos gravíssimos, né? E a equipe que estava lá foi a equipe que eu nomeei de equipe do coração, porque eu não conseguia falar. Então a única forma de eu conseguir conversar com o médico, eu conversava assim. Então toda vez que eu fazia assim, ele entendia que eu estava chamando ele. E toda vez que eu queria chamar as enfermeiras e técnicos de enfermagem, eu mandava um coraçãozinho. Então elas entendiam que eu estava precisando de alguma coisa, né? Então foi esse o meio que eu consegui me comunicar. E graças a Deus, assim, foram pessoas muito queridas, que eu vou ser eternamente grato, né? Dr. Rodrigo, Dr. Rafael, Dr. Leonardo aí, Dr. Danilo, foram pessoas que, nossa, lutaram de fato pela minha vida. Dr. Rafael virou plantão, Dr. Rodrigo também, né? Eles às vezes deixavam de dormir para me acompanhar ali, então eles lutaram por mim, porque são médicos jovens que tinham situação de vida semelhante. O Rafael tem uma filha pequena, então eu acho que algumas vezes ele se viu ali na minha situação e buscou lutar, né? Ele falou, eu lembro que ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou, a minha equipe não perde paciente, principalmente paciente jovem. Quando o paciente é mais idoso, infelizmente foge um pouco do controle deles de conseguirem lutar, mas ele falou isso para mim. A minha equipe está aqui para não perder paciente jovem e paciente que está em condições da gente recuperar. Então a gente está lutando aqui porque a gente está lutando pela tua vida e você vai sobreviver. E assim, você escutar isso no momento onde você está fraco, isso te dá muita confiança, né? Então eu sou muito grato ao pessoal, né? Aos fisioterapeutas, aos técnicos e enfermeiros que fizeram assim, tem um papel importantíssimo, né?
porque 13 dias sedado ali em coma induzido, você está totalmente dependente deles, né? Para tudo, para se movimentar, porque eu não posso ficar numa posição só, né? Senão meu corpo pode criar algumas feridas, digamos assim, né? Escárias, no caso, que podem ser muito difíceis. Então, eles me movimentavam de tempos em tempos, me pronavam para melhorar minha respiração. E eu sou um cara grande, né? Então é difícil ser pronado, é difícil ser movimentado. Então eu imagino que tenha dado um trabalho bem grande para eles, né? Mantiveram minha higiene, então me davam banho, trocavam aí minha fralda, né? No caso eu fiquei de fralda. Então isso foi importantíssimo, porque eu também tive uma infecção urinária, né? No momento que eu estava ali internado, então eles tiveram que controlar e reverter isso daí também. E depois desses 3 dias aí que eu fiquei nessa UTI mais grave, né? Eu fui deslocado para o quarto da UTI ainda, né? Ainda não é o quarto normal. É a semi-intensiva. Então eu fiquei ali, e ali eu percebi de fato o tamanho da proporção que tinha acontecido, porque aí já diminuíram minhas sedações, né? E eu consegui sentir o quão fraco eu estava. Então eu lembro que eu fui tentar, acho que me virar na cama no primeiro dia que eu estava ali, e eu não tinha força nenhuma para virar de lado, uma tarefa tão simples, né? E eu não tinha força nenhuma. E aí eu perguntei para a Raquel, né? A Raquel falou: você perdeu cerca de 25 quilos aí nesse período, né? E eu lembro que um dia antes, quando eu fui removido para o quarto, e a Raquel ainda não tinha tido permissão para me acompanhar, eu lembro que eu cheguei alucinado. Eu ficava gritando no quarto a madrugada toda, falando: pessoal, cadê a Raquel? Eu tô vendo ela aqui sentada do meu lado, ela não responde, eu não estava vendo nada, era um sofá que tinha no quarto, né? Porque eu tomei muito opioide, né? Eu fiquei bloqueado ali, tomando muita medicação à base de opioide. Então eu saí bem alucinado mesmo. E eu ficava gritando, e acho que a enfermeira toda hora aparecia no quarto. Eu disse: mas o que foi? Eu falei: mas a Raquel não responde, eu estou falando aqui com ela. Ela: mas quem que é a Raquel? A Raquel é minha esposa, está aqui do meu lado e não fala comigo, o que está acontecendo? Ela: não tem nada, não tem ninguém aqui, fica calmo. Esse foi o único dia assim que de fato eu alucinei, né? No segundo dia a Raquel apareceu, e aí também a sedação já estava bem menor, e eu comecei a voltar mais no estado semi-normal, né? Porque normal não estava. E aí eu fui tomando a proporção de fato. Eu não conseguia ir ao banheiro sozinho, né? Eu não tinha força para levantar da cama e chegar até o banheiro. Isso daí devia ser uns 25 metros. Eu não conseguia respirar por mim, né? Então eu estava o tempo inteiro com um catéter ali de 6 litros ligado, e eu não tinha força física para levantar da cama. Então, assim, eu nunca fui um cara que fumei na minha vida. Eu não tinha comorbidade, então eu não tinha diabetes, eu não tenho, né? Diabetes, eu não tinha problema renal, não tinha problema de obesidade, nada disso. E o Covid me pegou de um jeito que, quando eu estava entubado, meu pulmão chegou a mais de 95% de acometimento. Por isso o meu caso foi gravíssimo, né? Eu tinha menos de 5% aí de pulmão livre para respirar, né? Então nem os médicos entendiam como uma pessoa que fazia atividade física, não tinha comorbidade, é jovem, né? A doença evoluir a um grau tão alto, né? Então, assim, pessoal, se cuida, né? Porque não tem um perfil que o Covid escolhe, né? De fato. Eu não sei se tem alguma predisposição genética, não tem nada comprovado ainda nesse sentido. Existem estudos, né, caminhando para isso. Pode ser que eu seja um desses perfis, mas a princípio eu não tenho como afirmar isso.
Então, quando eu estava lá no quarto, assim, o papel da Raquel foi fundamental e o pessoal que também me mandava mensagem, tive muitos amigos que me contactavam via WhatsApp, via Facebook, né? Me mandando pensamentos positivos. Então, Samuel lá dos Estados Unidos, pô, Júlio da Espanha, galera aí de Santos, Márcio, Renier, Jader, pô, Georgia, Gil, Elaine, sabe? Eu não vou falar todo mundo, porque eu vou estar sendo até injusto, né, se eu esquecer nomes aqui. Pessoal lá de Curitiba, pô, Cláudio, Mônica, Milane, o pessoal todo aí, a todo momento me mandando mensagem, e isso daí, assim, tirava o foco da minha cabeça no Covid em si, né, em tudo que eu tinha passado, de fato. Então, assim, o fato da Raquel, deles terem liberado a Raquel ficar comigo no quarto foi muito importante, porque grande parte do pessoal que sai da UTI Covid fica isolado no quarto, né? Sem acompanhante, sem nada. E isso é muito difícil, porque a gente sai muito fraco, tanto mentalmente quanto fisicamente, da UTI, né? Então, para você se reabilitar, meu tempo de reabilitação foi mais rápido porque eu tinha apoio, né? Eu tinha apoio psicológico, eu tinha apoio da minha esposa ali do meu lado, me ajudando, né? Então, ela me ajudou muito, me ajudou. Eu não queria ficar usando fralda de jeito nenhum, porque para homem é difícil, né? Você tá nessa situação, você não conseguir chegar num banheiro sozinho para tomar um banho. Então eu não queria tomar banho no leito, porque você tem vergonha, né? Você tem vergonha, apesar da equipe já ser preparada para isso e para eles isso ser comum, para mim não é comum, né? Então, assim, a Raquel me ajudou muito. A Raquel me ajudava a sair do... Eu pedi uma cadeira de banho para o pessoal providenciou, então a Raquel me ajudava a sentar na cadeira, me empurrava até o banheiro, dava banho em mim, com catéter de oxigênio e tudo mais. Mas assim, foi um momento difícil, mas foi um momento de muito aprendizado, sabe, Diogo? Eu acho que eu cresci muito em relação ao meu relacionamento com Deus nesse período. Como eu falo para a Raquel, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. E agora eu conheço Deus de viver Deus, sabe? De viver o poder de Deus na nossa vida. Assim, o fato de eu ter sobrevivido com menos de 5% de pulmão, isso foi um milagre de Deus, né? Não tem como eu querer falar que não foi isso. Então, Deus cuidou de mim, Deus colocou pessoas capacitadas para cuidar de mim, né? Colocou médicos capacitados, equipe capacitada, mas assim, não era meu momento. Deus tem um plano ainda para a minha vida, né? Que com certeza ele vai, aos poucos, tá deixando claro o que é, né? Mas não era meu momento. Deus falou, filho, você vai ficar aqui ainda um pouco mais, né? Tem pessoas que dependem de mim, que eu não queria deixar, com certeza, né? Meus filhos aí são extremamente importantes, esposa, amigos, família. E assim, eu senti isso muito forte, sabe? Eu senti Deus cuidando de mim a cada momento, como eu sinto hoje ainda isso, né? Então esse foi meu primeiro momento. Eu tive alta hospitalar em 28 de agosto, então eu fiquei 39 dias internado, 31 dias eu fiquei na UTI e 13 dias eu fiquei entubado em coma induzido, né? Essa foi a primeira parte. Então eu tive alta, fui para casa, né? Fui com concentrador de oxigênio, cheguei em casa com oxigênio. Eu não tinha forças para ir sem oxigênio da cama ao banheiro, da cama até a mesa para comer. E aí, assim, você fica com uma dúvida na cabeça, né? Você fala, será que eu vou ficar assim para sempre? Será que minha vida vai ser uma vida limitada ou não?
Então isso era algo que ficava na minha mente. E nesse momento eu me apeguei mais a Deus também. A Raquel me ajudou muito, sempre me esforçando, me dando palavras assim de força, falando, calma, você vai melhorar, tenha fé. E aí entra a segunda fase, que eu vou ler um outro versículo, que é Jeremias 17:14, que ele fala, cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Então, nesse momento, eu comecei a vivenciar mais intensamente o fato de você ter a soberania de Deus na nossa vida, né? Então, eu lembro que um dia eu fiquei muito mal, isso na minha cabeça estava me afligindo muito, o fato de eu não saber se eu ia me recuperar ou não. Eu lembro de ter orado e falado, Deus, está na tua mão, e eu tenho certeza que você vai fazer o que for melhor para a minha vida, vai transformar meu pulmão e vai ser o melhor pulmão conforme a tua vontade. Então eu comecei a fazer fisioterapia, né, a partir desse momento. Eu passei no pneumologista, ele falou, faça uma fisioterapia intensiva, então todos os dias você vai ter que fazer fisioterapia. E eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a me sentir melhor. E depois de uma semana e meia, mais ou menos, fazendo fisioterapia, eu comecei a sentir uma dor esquisita nas minhas costas. E aí eu falei, Kel, eu tô com uma dor forte nas minhas costas, eu não sei o que é isso. Isso está me incomodando. Daí ela falou, será que você não fez nenhum exercício na físio que foi demais? Aí eu falei com o meu fisioterapeuta e a princípio eu comecei a achar que era uma dor muscular. E comecei a tomar analgésico, né, para melhorar a dor. E essa dor não passava de jeito nenhum. E aí eu lembro que foi numa quarta-feira de manhã, né? É que na terça-noite você passou a noite inteira com uma dificuldade enorme de respirar. Isso. Ofegante, não dormia direito, nem eu dormia direito. E daí na quarta de manhã eu falei, não, tem que voltar para o hospital, porque tá com falta de ar de novo, já tinha melhorado essa parte, já tinha conseguido até diminuir a quantidade de oxigênio no concentrador de oxigênio. E aquela noite ele deu um passo para trás, então ele ficou a noite inteira ofegante, sem conseguir respirar direito. Daí eu falei, não, tem que voltar para o hospital. Aí a gente voltou na quarta-feira de manhã e entrei em contato com o pneumologista, e daí ele falou assim, já me comunica quem que é o médico que está de plantão, que eu vou entrar em contato com ele, porque provavelmente está com tromboembolia. Então a gente já chegou no hospital falando que ele estava com suspeita de tromboembolia e já foi encaminhado, fez os exames rapidamente e já ficou internado novamente, né? E aí a tomografia constatou, eu estava com uma tromboembolia pulmonar, então a tromboembolia pulmonar ela é extremamente perigosa e fatal, né? E aí foi um segundo milagre de Deus assim na minha vida, porque normalmente o pessoal que tem tromboembolia pulmonar não consegue nem chegar ao hospital. Ela acaba dando uma parada cardiorrespiratória e a pessoa vem a óbito, né? Então, graças a Deus, essa tromboembolia pulmonar foi pequena e ela não chegou a afetar o coração, ela não se movimentou a ponto de afetar o coração, né? E aí eu fiquei mais 4 dias internado na UTI, porque eu também apresentei mais trombos na perna, então eu tive 2 tromboses na perna direita e uma na esquerda. Então o Covid é uma doença extremamente tromboembolítica, né? Então, muitas pessoas que têm Covid até nos graus mais leves, ou então assintomáticos, estão apresentando casos aí de trombose. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo AVC, estão sofrendo trombose sem saber o motivo, e muitas vezes a pessoa teve o Covid, né, num grau mais leve. Então, é bem perigoso isso também, tá?
Então, depois desses 4 dias, que foram dias também de dificuldade, é muito difícil mentalmente para você ter passado por uma UTI, ter que retornar para uma UTI, né? Isso daí te aflige, porque você começa a pensar, pô, será que eu vou viver tudo de novo, o que eu vivi alguns dias atrás? Será que eu vou morrer? Como é que vai ser, né? E nesses 4 dias aí eu fiquei sozinho, porque os meninos voltaram, né? Eles ficaram. No período que eu fiquei internado, a Raquel teve que levar os meninos para São Paulo para ficar na casa da avó, da avó e do vô, né, em Atibaia. Então eles ficaram lá e a Raquel pôde me acompanhar. E nesse segundo período não, então eu tive que ficar sozinho. Então para mim também foi uma novidade, porque eu fiquei na UTI sozinho e é bem difícil. É bem difícil, madrugadas em UTI são difíceis, você escuta movimentações, você vê coisas que você não gostaria de ver, né? E é um ambiente muito pesado, você sente esse peso no ar, né? É bem complicado. Mas assim, graças a Deus eu consegui ter alta e retornei para casa e voltei para fisioterapia. E aí vem essa terceira fase, que é a fase que eu chamo de gratidão, que eu vou ler rapidinho aqui os versículos, porque eu sei que já está ficando extenso, né, Diogo? Eu não quero que fique uma live aí muito extensa. Então, qualquer coisa, a gente termina aqui, nesse perfil, no meu, e aí eu vou lá pro personal psicoquero, tá bom? Você tem 1 hora de live, é isso? E aí ele pode cair sem me avisar, entendeu? Aí perde tudo. Então vamos encerrar essa daqui e a gente entra na personal psicoquero, tá bom? Já, então tá bom. Vai ver aí, tá bom? Então eu encerro aqui. Nem dei tempo do pessoal fazer pergunta. Então aí fica melhor, porque aí fica mais 1 hora e se a galera quiser fazer pergunta fica mais fácil, tá bom? Então vamos terminar. Beleza, vai ser rápido. E a galera vai lá pro personal psicoquero, tá bom? Valeu, galera. Vamos lá.